piacere avere a Vilma, non solo che missionaria, anche pastore, adesso là in Cile. Riceviamola con un applauso. Glórias a Deus. Glória a Dio. Gloria a Dio. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Gloria a Dio. Toda a glória pertence a Deus. Tutta la gloria appartiene a Dio. Toda a honra pertence a E Deus. tutto l'onore appartiene a Dio. Todas as oportunidades provêm de Deus. E tutte le opportunità provengono da Dio. Paulo disse que dele, por ele e para ele Paolo ha detto da lui, per lui, degli, per egli, para egli. são Da lui, todas per as lui e per coisas. lui. Sono tutte le cose. Por isso a ele glória. Per questo a lui va la gloria. Glória na igreja. La gloria nella Chiesa. Glória no planeta La Terra. gloria nel pianeta Terra. Glórias em Milão. Gloria in Milano. Glórias na Itália. E gloria in E Italia. eu quero declarar nesta manhã E voglio dichiarare questa mattina que Jesus Cristo é o Senhor. che Gesù Cristo è il Signore. Está de acordo? Diga amém. Chi è d'accordo mi dica amen. Eu estou dizendo isso para a glória de Deus o Pai. Vi sto dicendo questo per la gloria di Dio e Padre. E com grande alegria tornamos a essa casa. Ed è con grande gioia che noi siamo tornati in questa casa. Deus é maravilhoso. Dio è meraviglioso. Ele é o que tem a chave da porta Lui è colui che ha la chiave della porta Sabaoth. e com muita alegria a cada espaço de tempo eu entro por ela. Ed è con molta gioia che ogni tanto passo da lei. Através dessa comunhão que o Espírito Santo tem trazido aos nossos corações. Attraverso della comunione che lo Spirito Santo porta nei nostri cuori. Eu quero fazer publicamente uma declaração. Voglio fare pubblicamente una dichiarazione. Eu amo a Itália. Io amo l'Italia. Creio que Itália é do Senhor Jesus Cristo. E credo che l'Italia appartiene al Signore Gesù. E quero dar uma boa notícia para vocês. E voglio darvi una buona notizia. Não muito depois daqui, Non molto dopo qua, a sua pastora vai ter grandes problemas il vostro pastore avrà grandi problemi de espaço para comportar as centenas e milhares de vidas preciosas. problema di spazio per comportare le centinaia di vite preziose. Porque Jesus vai visitar a Itália. Perché Gesù visiterà E l'Italia. por onde ele passa, E dov'è che passerà? com certeza salvação vem após ele. E certamente dove passa lui c'è la salvezza. Eu não sei se você sente como eu nesta manhã, Non so se tu senti ciò che sento io questa mattina, mas há uma presença bonita de Deus nesse lugar. ma c'è una bella presenza di Dio in questo luogo. E na presença de Deus a fartura de todas as coisas. E nella presenza di Dio c'è l'abbondanza di ogni cosa. Com certeza ele já preparou o pão quentinho para nós esta manhã. E certamente lui ha già preparato del pane caldo per noi questa mattina. Tome a sua Bíblia, vamos Allora estar prendete le meditando. vostre Bibbie. Qualcuno ha una Bibbia di carta in giro? No, di carta. Più veloce. La tecnologia ancora non riesce. O forse sono io che non riesco. Todos com as suas Bíblias, Tutti con le proprie Bibbie? vamos abri-la. Adesso l'apriremo Vamos meditar na pessoa, na palavra de Jesus. e mediteremo nella persona e nella parola di Gesù. Ele foi o maior ensinador que o mundo já recebeu. Lui è stato il più grande insegnante che ha già ricevuto il mondo. A pessoa mais gloriosa que o planeta teve o privilégio de La receber. persona più gloriosa che il pianeta ha avuto il privilegio di E ricevere. nota que os seus ensinamentos foram tão potentes. E guardate che i suoi insegnamenti sono stati così potenti, Ainda que ele os tenha dado há 2000 anos atrás. anche se ci ha dato questi insegnamenti 2000 anni fa. Nota que hoje nós abrimos as escrituras. Guardate che oggi apriamo le scritture. Nesta manhã, por exemplo, vai ser em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Questa mattina, per esempio, sarà in Seconda Timoteo, al capitolo 2, verso 15. Mas parece que o correio tocou na nossa porta ontem. Ma sembra che la posta ha suonato a casa nostra ieri.
E ele entregou essa palavra para e nós. lui ci ha dato questa parola. Paulo está cheio do Espírito Santo, Paolo è ripieno dello Spirito Santo orientando ao seu filho Timóteo. e sta dando degli orientamenti a suo figlio E vai Timoteo. dizer para a nossa meditação, 2,15, 2 de E ci Timóteo. dirà là in 2 Timoteo 2,15: Procura apresentar-te a Deus aprovado, studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, como obreiro que não tem de que se envergonhar operaio che non ha da vergognarsi, e que maneja bem a palavra da verdade. che esponga rettamente la parola della verità. A palavra da verdade. La parola della A verità. palavra da verdade. La parola della verità. Esse é o alvo de Deus dentro das nossas vidas. Questo è l'obiettivo di Dio dentro le nostre vite. Palavra da verdade. La parola della verità. Jesus está na beira da praia. Gesù è là sulla spiaggia Multidões incontáveis o seguiam. e c'era una moltitudine enorme che lo seguiva, Milhares de pessoas. migliaia di persone, Todas em busca de algo. tutte che cercavano qualcosa. O ministério de Jesus foi espetacular. E il ministero di Gesù è stato spettacolare, Ainda que tenha durado 3 anos e um pouquinho de meses. anche se è durato solo 3 anni e qualche mese. Ele deixa para nós Lui ha lasciato a noi todo o ensinamento para a eternidade. tutto l'insegnamento dell'eternità. E Jesus era uma pessoa muito atraente. E Gesù era una persona molto Ele attraente. não dispunha dos meios que nós temos. Non aveva i mezzi che abbiamo noi oggi. Toda essa tecnologia que a graça de Deus nos ha permitido. Non aveva tutta questa tecnologia che la grazia di Dio oggi Ele ci permette di simplesmente avere. falava. Ma parlava E a semplicemente. Bíblia diz que ele não gritava. E la Bibbia dice che non E gridava. algumas vezes ele pregava sentado. E alcune volte addirittura predicava da seduto. Mas as palavras dele Ma le sue parole eram aprovadas por Deus, erano approvate da Dio confirmadas por Deus. ed erano confermate da Dio. Isso é muito importante para nós como obreiros hoje. E questo è molto importante per noi che siamo operai oggi. A aprovação de Deus. È l'approvazione di Dio. E Jesus ensinava as multidões. Allora Gesù insegnava alle moltitudini Os escritores dos seus evangelhos e gli scrittori dei suoi Vangeli diz que ele não ensinava como os escribas ou fariseus, dicono che lui non insegnava come gli scribi e i farisei, que eram doutores em lei, che erano dottori della legge, eram juízes, eram advogados da erano ocasião. gli avvocati del momento, Mas a palavra de Jesus tinha autoridade. ma la parola di Gesù aveva autorità. A palavra de Jesus transpassava o natural do homem. La parola di Gesù andava oltre alla naturale dell'uomo Ia profundamente a cada coração. e andava in modo profondo in ogni cuore. E no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, E nel capitolo 4 del Vangelo di Marco, Jesus está ali na beira da praia ensinando. Gesù è là, vicino al mare, che sta insegnando Milhares ouvindo. e migliaia di persone lo stavano ascoltando. E como diz no versículo 1 do capítulo 4, E come dice nel primo verso del capitolo 4, ele tem que entrar na praia a um barco. lui deve entrare in una barca E como mestre, e come maestro vai dar a lição para a nossa meditação nesta manhã. lui ci insegnerà, ed è ciò che mediteremo questa O mattina. barco está na praia. La barca è sulla O spiaggia povo ali na areia. e il popolo è là sulla sabbia. Muitas coisas em parábolas Jesus ensinou. Gesù ha insegnato molte cose in parabole. Aproximadamente 40 parábolas ele pregou no seu ministério. Ci todo. sono più o meno 40 parabole che parlano, di cui lui ha parlato nel suo ministero. Todas elas tinham uma direção. E tutte le parabole avevano una direzione, A eternidade. l'eternità, A palavra. la parola, A edificação. E l'edificazione. ele vai contar esta parábola a mais. E lui racconta un'altra parabola. Eles diziam, ouçam, versículo 3, Nel capítulo verso 4 do Evangelho de Marcos. 3, nel capitolo 4, lui dice ascoltate, Escutem. ascoltate. Lá em Apocalipse vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. In Apocalisse dirà chi ha orecchie per udire, oda. E vai contar, o semeador saiu a semear. E racconterà che il seminatore è uscito per seminare. Eu acho essa passagem muito gloriosa. Trovo che questo passaggio sia glorioso. O semeador sai a semear.
Il seminatore è uscito a seminare. Esse é o chamado de Deus para nós aqui esta Questa è manhã. la chiamata di Dio ad ognuno di noi questa Para mattina. semear a palavra. Seminare la parola. E enquanto ele semeava, E mentre lui seminava, nota o profundo ensinamento. guardate l'insegnamento profondo. Parte da semente cai na beira do caminho. Una parte di questo seme cade per la strada. Vêm as aves dos céus e comem. Vengono le avi degli uccelli del cielo e Leia la na sua Bíblia mangiano. junto comigo. Guardatela nella Bibbia insieme a Essa me. é uma maneira de nós conferirmos coisas espirituais. Questo è un modo di conferire le cose Com spirituali. coisas espirituais. Con cose E spirituali. guardar, armazenar no nosso coração essa palavra. E poter conservare questa parola nei nostri cuori. Ele saiu a semear. Lui esce a seminare Parte dela cai à beira do caminho. e una parte del seme cade lungo la strada. As aves vieram e comeram. E gli uccelli del cielo vennero e la mangiarono. Parte dela cai em terreno pedregoso. E un'altra cade in luoghi rocciosi. Mas não tinha muita terra. Ma non c'era molta terra. Logo brotou. E subito è spuntato. Mas porque a terra não era Ma profunda. perché quella terra, quel terreno non era profondo? Quando saiu o sol, Quando si è levato il sole, as plantas se queimaram, le piante sono state bruciate secaram, e le radici si seccarono porque não tinham raiz. perché non avevano radice. Outra parte cai entre espinhos. Un'altra parte è caduta tra le spine. Cresce, Crebbero, mas os espinhos a sufocam. ma le spine la soffocarono E ela não dá fruto. e non dà frutto. Outra parte cai numa boa terra Un'altra parte cade in una terra buona e produz frutos. e produce A frutti. 30, 60 e a 100 por cada um. 30, 60 e 100 per ognuno. Milhares ouviram o ensinamento. E migliaia hanno ascoltato questo insegnamento Ninguém entendeu nada. e nessuno ha capito niente. Como nós precisamos da unção do Espírito Santo Come abbiamo bisogno dell'unzione dello Spirito Santo para entender a profundidade da ensinança, do ensinamento de Deus. per poter comprendere la profondità dell'insegnamento di Dio. E o dia termina. E il giorno finisce Os discípulos estão com uma interrogação. e i discepoli hanno un punto interrogativo. E Jesus vai dar uma outra lição a eles. E Gesù inizia a insegnargli ancora. Ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Lui ha detto: chi ha orecchie, oda. Olha o ensinamento glorioso. Guardate questo insegnamento che è glorioso. E eles disseram: Senhor, o que o Senhor quis dizer? Loro gli hanno detto: Signore, cosa volevi dire? 4 tipos de terras. E Gesù stava parlando di 4 tipi di terreno Uma semente. con un seme. 4 tipos de terras. 4 tipi di terre, Uma semente. ma un seme. O que houve, Jesus? Cos'è successo? O que o Senhor quis ensinar ali? Cos'è che hai voluto insegnare lì? Aí Jesus, no versículo 10, confira na sua Bíblia, capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Allora Gesù nel verso 10, guardate nella Bibbia, nel capitolo 4 del Ele Vangelo vai di dizer Marco, algo glorioso dice qualcosa di glorioso. para os 12 que ali estavam. Parla ai 12. Ainda que um fosse trair a Jesus, Anche se uno doveva tradire, era parte dos seus apóstolos. apparteneva ancora ai suoi E apostoli. Jesus disse: todos os homens ouvem, E Gesù ha detto, tutti gli uomini ascoltano, mas a vocês foi dado conhecer o mistério do reino. ma a voi è stato dato di conoscere il mistero del regno. Aleluias por isso. E gloria a Dio per questo. Glórias a Deus por E isso. gloria a Dio per questo. Bendito é Deus por isso. E benedetto sia Dio per Milhões questo. ouvem, Milioni di persone mas um ascoltano, grupo pequeno ma percebe, un piccolo pode gruppo, entender a profundidade do un reino. piccolo gruppo riesce a comprendere la profondità del Isso regno. é proposital da parte de Deus. E questo che ha fatto in modo ha fatto di proposito. Ele está dizendo aqui: alguns foram dados ouvir e não entender. Lui qua dice solo ad alcuni è stato dato di ascoltare e non capire. Versículo 12. Nel verso 12. Vendo
não percebem. Vedendo, vedono, ma non intendono. Ouvindo, não entendendo. Udendo, odono, ma non comprendono. E aí Jesus vai dizer: vocês não entendem essa parábola? E poi Gesù gli dirà, ma voi non comprendete questa parabola? Como vão entender as outras coisas? Se voi non comprendete questa parabola, come comprenderete tutte le Está falando altre? de outro 39 ensinamentos via parábola. Sta parlando degli altri 39 insegnamenti via parabola. E aí vai dar a lição. E allora li insegna. O semeador é o que semeia a palavra. Il seminatore è colui che semina la parola. As pessoas Le persone são como a semente que cai na beira do caminho. alcune persone sono come quel seme che cadrà sulla strada. Veja que coisa profunda. Guardate che cosa profonda. Pessoas são como sementes. Persone come semi. E eu me admirei quando o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração. E sono stata così toccata quando lo Spirito Santo ha O ministrato questo nel mio semeador cuore. saiu a semear. Dice, il seminatore è uscito per seminare. Quem é esse semeador? Chi è il seminatore? Pessoas são como a semente. Le persone sono come un seme. Algumas sementes Alcuni semi caem na beira do caminho. cadono per la strada. Meus amados irmãos, Amati fratelli, você consegue entender o que Jesus estava dizendo aqui? tu riesci a comprendere ciò che sta dicendo Gesù? Pessoas como semente. Alcune persone come semi O semeador lançando a semente. e il seminatore lancia il seme Parte da semente cai à margem. e parte di questo seme rimane per la strada. Diz Jesus, continuando: E continuando Gesù dice così: Satanás retira as palavras semeadas no coração das pessoas. Satana porta via la parola seminata nel cuore delle persone. Outras, como a semente lançada num terreno pedregoso. Parimenti quelli che ricevono il seme in un suolo roccioso, Ouvem a palavra, ascoltano la parola, recebem com alegria. hanno ricevuto la Jesus está parola. ensinando, confira na sua Bíblia. Gesù sta insegnando, guardala nella Bibbia. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, Ma visto che non hanno radici in loro stesse, permanecem um pouco de tempo. rimane un po' di tempo Quando surge alguma tribulação E- ou perseguição, e quando sopravviene la tribolazione o la por persecuzione, causa da palavra, a causa della parola, logo abandonam. loro subito sono scandalizzati. Outros ainda E altri são como a semente lançada entre espinhos. sono come un seme lanciato tra le spine. Ouvem a palavra, Odono la parola, mas chegam as preocupações da vida. ma arrivano le sollecitudini del mondo. E nota novamente o ensinamento de Jesus. E guardate l'insegnamento di Gesù ancora. Preocupações da vida, Preoccupazione della vita, engano das riquezas, inganno delle ricchezze, anseios por outras coisas, cupidigia delle altre cose, sufocam a palavra, sopravvengono e soffocano la parola. tornando-a infrutífera. E questa rimane infruttuosa. Outras pessoas Ma quelli che hanno ricevuto il são seme, como a semente lançada em boa terra. nella sua traduzione dice altre persone sono come il seme lanciato in una buona terra. Que aceitam ao ouvir a palavra Coloro che odono la parola e dão uma colheita abundante. e la ricevono e portano frutto. A 30, 60 e a 100 por 30, cada um. 60 e 100. Meus amados, Amati, o semeador dessa parábola il seminatore di questa parola não são os pregadores que têm passado por aqui. non sono i predicatori che passano di O qua, próprio Espírito Santo. è il proprio Spirito Santo. Ele é o que lança a semente no coração da È igreja. lui che lancia il seme nel cuore delle Ele persone. lança o melhor de Deus. Lui em lancia cada um il de nós. meglio di Dio nei nostri cuori. E não tem sido assim nesse lugar. E non è così anche in questo luogo? Deus tem trazido do mundo todo Dio porta gente da tutto il mondo, pessoas de diferentes culturas, persone di culture diverse, diferentes idiomas, che parlano delle lingue diverse
e que tem lançado uma semente. e che stanno lanciando un seme. O semeador é o Espírito Il Santo. seminatore è lo Spirito Santo, Aquele que cada manhã em nossas quello che vidas, ogni mattina nelle nostre vite, cada meio-dia, de tarde ou noite, ogni mezzogiorno, pomeriggio, através sera, de hinos e attraverso mensagens, messaggi, canzoni, da comunicação entre os santos, attraverso la comunicazione, lança a semente. metti questo seme in noi. Mas a semente que o Espírito Santo lança Ma il seme che mette lo Spirito Santo in cai em noi 4 tipos de terra. cade in questi 4 tipi di terreni Simultaneamente. simultaneamente. E agora nós vamos buscar que tipo de terra somos nós. E adesso vogliamo cercare che tipo di terra siamo noi. O mundo está gritando por uma boa semente. Il mondo sta gridando e chiedendo un buon seme, Mas que tipo de terra ma che tipo di terreno somos eu e você? siamo noi? Uma parte caiu na beira do caminho. Una parte è caduta per la E strada nós às vezes identificamos e noi a volte que identifichiamo beira do caminho é quem está da porta da igreja para fora. che essere vicino alla strada sono persone che sono fuori dalla chiesa. Mas este caminho Ma questa strada é aqui dentro. è qua dentro. São pessoas que foram chamadas para o Evangelho. Sono persone che sono state chiamate dal Só Vangelo. recebe a boa semente quem está no caminho. Può ricevere il buon seme solo chi è sulla strada. Jesus Cristo é o caminho. E Gesù Cristo è la strada. A semente é lançada a cada reunião. Il seme è lanciato in ogni riunione, Mas alguns ainda que estando no terreno que abrange a semeadura, ma le persone, anche se sono in questo terreno, quindi un terreno che può essere seminato, estão meio de lado. sono un po' da parte À beira do caminho. e sono proprio vicino alla strada. Sou, mas não sou. Sono ma non sono. Quero, mas não quero. Voglio ma non voglio. Vou, mas não vou. Vado ma non vado. Olha o que Jesus está ensinando. Guarda cosa dice Gesù. Ouve a palavra e com alegria. Ascoltano la parola e con gioia, Porque a palavra é boa. perché la parola è buona. Não é maravilhoso Non ouvir è uma boa pregação? meraviglioso ascoltare una buona Quanto predicazione? mais eu gostei da pregação. Oh, che bello, quanto mi è piaciuta la É porque a predicazione. semente era excelente. Vuol dire che il seme è E eccellente. nota que Deus joga em sua terra E guardiamo che Dio butta questo seme nella terra. a melhor semente. La semente, il seme migliore. Outras pessoas, Altre persone, Satanás rouba a semente do coração delas. Satana ruba il seme del loro cuore. E não é horrível ouvir que tem uma classe de pessoas na igreja que facilmente o diabo rouba a semente? E non è terribile ascoltare che c'è una classe di persone nella Chiesa che facilmente il diavolo viene e ruba il seme. Satanás é ladrão de sementes. Satana è il ladro dei semi. Ele sabe o poder dessa semente em nós. Lui sa la potenza del seme in noi E ele quer roubar, matar e destruir e o lui valor da semente. vuole uccidere e distruggere e rubare il valore di questo seme. A semente número 2 Seme numero 2 são as que caem em terreno pedregoso, sono quelle che cadono nei terreni rocciosi, corações de pedra, cuori di pietra, pessoas duras persone que dure não se deixam quebrantar pela verdade que Deus apresenta na sua che casa. non permettono a Dio di romperle, Mas ouvem a palavra però ascoltano la parola e vêm os cuidados do mundo, está aqui. e poi arrivano i problemi del mondo. Não tem raiz em si mesmas. Dice non hanno radici, sono di corta durata. E por pouco tempo elas permanecem. Sono di corta durata. Vem a perseguição. Arriva la persecuzione. Quando a palavra se conflita com a nossa maneira de viver. Quando la parola entra in conflitto con il nostro modo di Com as vivere, pessoas que nos circundam. con le persone che sono attorno a noi, Está falando de testemunho pessoal. sta parlando di testimonianza Segundo personale, aquilo que nós ouvimos. in accordo con ciò che abbiamo ascoltato. Nota que quando vem a tribulação, Quando viene la tribolazione, quantos saíram dessa igreja? quanti vanno via dalla Quantos Chiesa? saíram falando mal da igreja? Quanti sono usciti parlando male della Chiesa?
murmurando contra a sua liderança mormorando contro la leadership. e receberam uma semente excelente. E hanno ricevuto invece un seme eccellente. Não é assim com muitos de nós? Non è così con molti di noi? Outros são como a semente lançada entre espinhos. Altri sono come il seme lanciato tra le spine. É aquele crente chamado carnudo, È il credente carnale que não leva desaforo para casa. che non porta a casa nessuna offesa. Ele é sufocado pelas preocupações da vida. È soffocato dalle preoccupazioni della vita. Qualquer problema faz ele largar a igreja. Qualsiasi problema lo fa lasciare la chiesa. Como se nunca tivesse recebido a promessa gloriosa de Jesus Cristo. Come se non avesse mai ricevuto la promessa gloriosa di Cristo. Quantos de nós já ouviu e falou quantas vezes? Quanti di noi abbiamo ascoltato e abbiamo anche detto molte Palavras do volte apóstolo Paulo. le parole dell'Apostolo Paolo? Quem nos separará do amor de Deus? Chi ci separerà dall'amore di Quem Dio? nos separará do Chi ci poder dessa separerà palavra? della potenza della parola? Quem não vai nos levar para longe de Deus? Chi ci porterà lontano da Dio? Mas as preocupações da vida, está aqui a Ma resposta. dice le preoccupazioni della vita E o engano das riquezas. e l'inganno delle ricchezze. Quantos de nós, Quanti di noi? por causa de pouco de dinheiro, Perché abbiamo avuto un po' più di soldi, deixou o eterno? abbiamo lasciato il Signore. Quantos de nós? Quanti? Mas finalmente tem a terra que produziu bem. Ma finalmente c'è anche la terra che produce bene. E a Bíblia chama essas pessoas E la Bibbia chiama queste persone de uma boa terra. di un buon terreno. O obreiro que é aprovado. È un operaio approvato. Alguém que recebeu no seu coração com a mesma alegria das outras três È sementes. qualcuno che ha ricevuto nel suo cuore con la stessa gioia come tutti gli altri il seme. E respondeu com frutos a Deus. E ha risposto con dei frutti a Dio. E nota que quem deu menos frutos, E guardate che chi ha portato meno frutto, se é uma terra boa, se è un buon terreno, dá 30 frutos. dà almeno 30 frutti. 60, olha como Deus vai multiplicando. 60 E 100 por cada uma. e 100 per ognuna. Que tipo de terra somos nós? Che tipo di terreno siamo noi? Francamente que nesta manhã olhemos para dentro de nós. Che questa mattina possiamo guardare dentro di noi. Aqui está um grupo de líderes. Qua c'è un gruppo di leadership. 4 tipos de terra. 4 tipi di terreno. A semente tem sido lançada. Il seme è lanciato O melhor da terra tem sido trazido. e il meglio della terra è qua. E nós somos a E terra de Deus. noi siamo il terreno di Dio. A resposta que você dá à palavra La risposta che tu dai alla parola é a identificação bíblica è l'identificazione do biblica. tipo de terra que você é. Che tipo di terreno sei tu? E nesta manhã a pergunta é essa. E questa mattina la domanda è questa. O semeador saiu a semear. Il seminatore esce per seminare. Ele lança a semente. Lui lancia il seme. Que tipo de terra você é? Che tipo di terreno sei? Qual é o feedback que você tem dado a esta palavra? Qual è il feedback che tu dai a questa parola? Jesus disse: quando vocês conhecerem a verdade, Gesù ha detto quando voi conoscerete la verità, a verdade vai libertar la vocês. verità vi libererà. E a verdade nesta manhã é essa. E la verità questa mattina è questa. Agora mesmo está nesse lugar. Proprio adesso è in questo posto. Ainda que tenhamos cartão de membro de igreja, Anche se abbiamo un tesserino da membro di chiesa. título de formação em alguma Forse profissão, abbiamo un titolo formativo in una professione. nós somos esses 4 tipos de terra. Noi siamo questi 4 tipi di terreno. Uma estava na beira do caminho. Un tipo di terreno era vicino alla strada. E como nunca nesses dias o mundo está vivenciando essa verdade. E come mai in questi giorni il mondo sta vivendo questa verità? Quantas pessoas por nada desanimam do evangelho? Quante persone per niente lasciano il Vangelo? Quantas pessoas por nada repudiam
o culto na casa de Deus? Quante persone per niente ripudiano il culto nella casa di Quantos Dio? cuidados tem afanado as pessoas nesses dias? Quante cose stanno portando affanno nelle Jesus persone? avisou sobre esses dias. Gesù ha avvisato su questi giorni. Ele direcionou seus ensinamentos para esses dias. Lui ha puntato i suoi insegnamenti per questi giorni. Mas o magnífico dessa manhã Ma la parte magnifica della mattina é que Deus está procurando boa terra no tempo do fim. è che Dio sta cercando una buona terra per il tempo della fine. O que é que você tem feito pelo reino? Cos'è che stai facendo per il regno? Deus tem despendido do seu celeiro, Dio sta dando tanto di Lui stesso. aberto o seu melhor no céu. Lui sta aprendo il meglio che ha nei E cieli. tão bom Deus tem dado para nós, E Dio ci sta dando cose così buone que nós podemos até vir a nos tornar juízes. che possiamo diventare anche dei giudici. Você nota que alguns pregadores você diz, esse eu gostei, aquele eu não gostei. Tu puoi guardare che a volte tu dici questo predicatore mi piace e questo non mi piace. Nota que você mede a excelência da semente, Tu inizi anche a misurare l'eccellenza del seme, quando na verdade todas as vezes quando in verità tutte le volte que esta palavra é ministrada, che ao questa seu parola è ministrata, E eu não quero espiritualizar a non coisa, voglio spiritualizzare la cosa, mas trazia uma outra palavra. ma voglio portarvi anche un'altra parola. Mas o Espírito Santo me disse, fala sobre a semente. No, dovevo portare un'altra parola, ma lo Spirito Santo mi diceva invece parla sul seme. Fala sobre a parábola do semeador. Voglio che parli della parabola del seminatore, Porque muito em breve, perché molto velocemente alguns vão produzir 30, 60 e a 100. alcuni produrranno 30, altri 60 e altri Quando 100. seus corações se tornarem uma terra boa para Deus. Quando i loro cuori diventeranno una buona terra per Dio. O mundo grita por uma boa semente. Il mondo sta gridando, desiderando un buon seme. Deus tem a boa semente. E Dio ha il buon seme. Nós fomos postos Noi siamo stati messi como embaixadores de Deus, come ambasciatori di Dio, como aqueles que levam a semente. come coloro che portano il seme. Ainda que alguns vão andando e chorando, como diz o salmista. Anche se qualcuno va camminando e piangendo, come Mas dice il o salmista. tempo da colheita é chegado. Ma il tempo della raccolta è O arrivato. tempo da colheita é chegado. Il tempo della raccolta è arrivato. Deus quer dar a sua última visita à Itália. Dio visiterà l'Italia ancora una volta, l'ultima Antes de volta. chegar a esse país. Prima di arrivare in questa O Espírito nazione, Santo me disse, Vilma, ore por Itália. lo Spirito Santo mi ha detto, Vilma, prega per Ora l'Italia, per Europa. prega per l'Europa E ame a Europa. e cerca di amare E l'Europa viva Deus naquele lugar. e viva Dio in quel posto. E nessa manhã a pergunta é essa. Questa mattina questa è la domanda. 4 tipos de terra. 4 tipi di semi, Uma semente. un seme. Que terra somos nós? Qual è il terreno che sei tu? Nós temos dado frutos. Stiamo portando frutto? Amamos tanto a essa palavra. Amiamo così tanto questa parola? Ela é fiel e verdadeira. È fedele e veritiera. O autor dela disse que os céus e a terra vão passar. Il suo autore dice che i cieli e la terra passeranno. Daqui a pouco eu e você passaremos. Tra un po' io e te passeremo. Mas esta palavra não vai passar. Ma questa parola non passerà. Nós estamos aonde? No caminho ou à beira dele? Noi siamo sulla strada o siamo vicino alla strada? Pessoas que estão no caminho Le persone che sono sulla strada se submetem à palavra. si sottomettono alla parola. E se Deus plantou nesse lugar, E se Dio ha piantato in questo posto, é porque Ele queria que aqui você fosse. se Dio ti ha piantato in questo posto è perché voleva che tu fossi qua, Aqui. qua. Mas nós estamos no caminho ou na beira dele? Ma noi siamo su questa strada o siamo vicino alla strada? Outros I ouvem a bordi. palavra e recebem com alegria. Altri ascoltano la parola, la ricevono con gioia. Eu me lembro quando ouvi pela primeira vez a palavra de Mi ricordo quando ho ascoltato per la prima volta la parola di Dio. Quanto meu coração se encheu de alegria. Quanto il mio cuore si è riempito di gioia. O que você sentiu? Lembra-se ainda quando ouviu pela primeira vez a palavra? Cos'è che hai sentito tu quando hai ascoltato la prima volta la parola? Te lo ricordi?
Há quantos anos você recebeu a primeira semente? Quanti anni fa che hai ricevuto il primo seme della Dá tua uma vita? olhada daqui para dentro. Inizia a guardare da qua verso dentro. Notou com que alegria você recebeu a palavra? Ti ricordi con quale gioia hai ricevuto quella Como você parola? foi para casa cheio de gozo. Come sei andato a casa ed eri così Como você felice? deitava pensando nessa Ti palavra. ricordi che andavi a letto pensando a questa parola? É a semente de Deus. È il seme di Dio. No dia que eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica, Il giorno che sono entrata per la prima volta in una chiesa há evangelica, 44 anos atrás, 44 anni fa, a leitura oficial daquela noite la lettura ufficiale di quella sera foi João 14,6. era Giovanni 14,6. Qual foi a palavra que leram no dia que você entrou na igreja? Qual è la parola che hanno letto quando tu sei entrato in chiesa? Era a semente de Deus para você. Quella era il tuo primo seme di Naquela Dio per noite, quando te. eu ouvi alguém ler, Quella sera quando ho ascoltato qualcuno che leggeva, Jesus disse: Gesù disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. io sono la via, la verità e la vita. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nessuno va al Padre se non tramite me. Eu chorei ouvindo aquelas palavras. Io pianto E eu vedendo pensei, quelle por que eu parole. estou chorando ouvindo isso? E dicevo, ma perché sto piangendo Meu sentendo coração questo? transbordou de alegria. E il mio cuore ha traboccato di E gioia. nunca mais eu esqueci daquela noite. E non mi sono mai più mi sono dimenticata quella parola. Claro que você conhece parte do meu depoimento. E io so che voi conoscete parte della mia storia. Dentro em Pronto, a gente vai estar trabalhando mais profundamente com essa minha história horrorosa. Tra un po' noi lavoreremo un po' più profondamente tramite questa mia Mas storia eu nunca contei orribile. como eu entrei numa igreja evangélica. Ma io non vi ho mai raccontato come sono andata a finire dentro una chiesa evangelica. E nessa manhã eu queria compartilhar um pouquinho E questa mattina voglio condividere con te. de como essa palavra me prendeu, Com'è che questa parola mi ha preso me encadenou, e mi ha incatenato me enamorou. e mi ha fatto innamorare? Depois daquela primeira etapa da minha conversão, Dopo la prima tappa della mia conversione, eu não conhecia a Bíblia, non conoscevo la Bibbia, não conhecia crentes. non conoscevo i credenti. Bem, para mim, a Bíblia, ela era uma Bíblia, outra pessoa era uma Bíblia. Per me la Bibbia era così, ogni persona era una Bibbia. Foi a primeira semente que Deus quis jogar na minha È il vida. primo seme che Dio ha buttato nella E mia vita. confesso a você, minha amada, E vi confesso, amati, que antes do Evangelho eu encontrei uma evangélica. che prima dell'Evangelo ho trovato un'evangelica E eu odiei o Evangelho e io ho odiato il Vangelo por causa da estratégia que ela usou comigo. per via della strategia che quella donna ha usato con me. Ela disse: você serve a Satanás. Lei mi ha guardato e mi ha detto: sei serva di Satana. E não há ofensa pior para um feiticeiro E non c'è un'offesa peggiore per uno do que dizer que ele é stregone servo do diabo. che dirgli che lui è servitore del Eu diavolo. desejei matar aquela garota. E io volevo uccidere quella ragazza. Não sei porque ela tinha algum muro de força que eu não pude fazer mal a ela. Non so perché aveva come un muro di forza e non potevo fargli del male. Mas você conhece o muro de força que protege os crentes, Ma tu né? conosci le È mura di il forza che sangue di protegge i Gesù di credenti. Nazaré. È il sangue di Gesù. E ela me disse aquelas palavras fortes. E lei mi ha detto queste parole forti. Outra vez eu estava cantando uma música do mundo, Una volta cantavo così una canzone mondana, mas eu estava oferecendo para Deus. ma stavo offrendo quella canzone per Dio. Eu não conhecia nada, Non conoscevo niente. absolutamente nada. Niente. E a pessoa me disse: você está feliz? Ela era evangélica E também. questa altra evangelica mi ha detto: sei felice? Falei: eu estou cantando para Deus. E ho detto: sto cantando per Dio. Agora você pensa, uma ex-satanista, Ma immagina un uma ex pessoa que fumava satanista, 3 maços de cigarro ao una dia, persona che fumava 3 pacchetti di uma pessoa sigarette que al bebia giorno, compulsivamente, una persona che beveva in modo compulsivo, que umas 2 vezes entrou em coma alcoólica. che per 2 volte è entrata in coma alcolico, O dedo era amarelo pela che nicotina. aveva le dita gialla di nicotina. De repente está com um cigarro na mão dizendo: eu estou cantando para Deus. D'un tratto ha queste sigarette in mano e dice: sto cantando per Dio. Mas eu creio que os crentes sabem a verdade. Ma credevo che i credenti sapessero la verità. Que Jesus um dia disse: dessas pedras eu posso levantar filhos de Che Gesù Abraão. ha detto: da queste pietre posso innalzare i figli di Abramo.
E que Deus escolhe as coisas vis e desprezíveis. e che Dio sceglie le cose disprezzevoli, Quem é que vai discutir com spregevoli. Deus aqui se ele tomar uma decisão? Chi è che discuterà con Dio se lui prenderà una decisione? Quem é que vai dizer o Senhor não pode fazer assim? Chi è che dirà a Dio, tu non puoi fare in questo modo? E Deus não está nem aí porque a gente acha. E Dio se ne frega di quello che stiamo pensando. Para os nossos princípios, nossos muros Se ne frega religiosos. dei nostri principi e delle nostre mura Ele é religiose. Deus. Lui è Dio. E um dia ele perguntou para o mundo: E un giorno lui ha domandato al mondo, operando eu, quem me impedirá? quando io opero, chi mi può fermare? Quem impede Deus quando ele Chi quer può trabalhar? impedire Dio quando lui vuole lavorare? E ela disse para mim: Deus não aceita nada de gente como você. E lei mi ha detto, Dio non può accettare niente da persone come te. Nota que muitos evangélicos Guardate che molti evangelici são anti-Deus. sono anti-Dio, Pregam contra a ideia maior do coração de Deus. pregano contro l'idea più grande del cuore di Dio. Nós não dizemos que Deus é amor. Noi non diciamo che Dio è amore. Você diz que Deus é amor? Tu dici che Dio è amore? Então quem vai discutir com amor? Allora chi può discutere con l'amore? E eu me lembro daquele dia que ela disse: Deus não aceita nada de gente como você. E mi ricordo di quel giorno che dice, Dio non accetta niente da gente come te. Eu fui para casa desesperada, Sono andata a casa disperata, com raiva, con desesperada. una rabbia, ero disperata. E pensando: por que eu pequei tanto? E pensando, perché ho peccato così tanto? Nem Deus quer saber de mim. Anche Dio non mi vuole. O mundo está gritando por Deus. Il mondo grida e sta chiedendo Dio. Cheguei em casa furiosa. Sono arrivata a casa ed ero furiosa. Me joguei na cama chorando. Mi sono chorando. buttata a letto e ho iniziato a piangere. Mas Jesus já tinha se manifestado a mim. Ma Gesù si era già manifestato a me. E outra vez ele ia se mostrar como semeador na minha vida. E un'altra volta lui si è fatto vedere come un seminatore nella mia vita. Enquanto eu chorava, eu comecei a cair. E mentre piangevo iniziavo a cadere. E estava tudo muito escuro. Era tutto buio. E eu disse: Deus, estou cansada das trevas. Io ho detto, Dio, sono stanca delle Não tenebre. aguento mais escuro. Non ce la faccio più con le Eu tenebre. disse: Deus, eu quero luz. Ho detto, Dio, voglio luce. Parei de cair. E ho smesso di cadere. Do céu veio uma luz muito forte. Dal cielo veniva una luce molto forte. Bem, dizem que eu sou um caso singular nessa geração. Mi dicono che sono un caso singolare in questa Eu generazione. sou aquele grupo que Deus se deixou achar sem ser buscado. Io appartengo a quel gruppo che Dio ha permesso che, di farsi trovare senza che lo cercassi. E do alto veio aquela voz gloriosa, aquela voz E cálida. dall'alto è venuta quella voce gloriosa e calda. E disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lui mi ha detto, io sono la via, la verità e la vita. E o meu mundo era todo cheio de guias espirituais. E il mio mondo era pieno di queste guide spirituali. E eu não entendi nada. E non ho capito niente. E aquela voz audível de homem dizia: Vinde a mim, E quella voce udibile, una voce da todos os que estão uomo, mi cansados, diceva, venite a me voi tutti che siete stanchi, oprimidos, eu vou aliviar. affaticati, vi libererò. E eu pensei: que linguagem estranha é essa? E ho pensato, ma che linguaggio strano. Eu estou cansada realmente. Io veramente sono stanca. Não sei bem o que é ser oprimida, Non so cosa sia essere oppressa, mas acho que também estou. ma penso che sono quella roba là. Agora, me diz o nome. Eu falava para aquela luz: E allora me diz o dicevo a nome. questa luce, dimmi come ti chiami, Todo guia tem um nome. perché ogni guida aveva un nome. E aquela voz de homem respondia E questa audível. voce maschile mi ha risposto in un modo udibile. E ele dizia: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mi diceva, sono la via, la verità e la vita. E eu dizia: Que coisa incoerente é essa? E io dicevo, ma che cosa incoerente? Como é que um homem está me dizendo que é o caminho? Com'è che un uomo mi può dire che è la via? Eu nunca tinha ouvido essa frase. Non avevo mai sentito questa frase. E nasci na zona sul do Rio de Janeiro, E sono nata nella zona sud a Rio de Janeiro, uma das cidades mais visitadas turisticamente do mundo. una delle città più visitate al mondo E eu turisticamente. nunca tinha ouvido essa E non frase. avevo mai sentito questa frase.
E eu disse, fala claro. E gli dicevo, parlami in modo chiaro. Sei que um guia está me procurando, eu quero essa luz. Credo che sei una guida e mi stai cercando, voglio questa luce. Onde eu encontro essa luz? E dov'è che ho trovato questa luce? E aquela voz de Dove homem trovo questa respondia, luce? E questa voce non mi rispondeva. me procure na igreja dos fanáticos. Ah no, mi ha risposto e mi ha detto cercami nella chiesa dei fanatici. Examine as escrituras. Esamina le scritture. Você notou a semente que ele jogou sobre a minha vida? Guardate il seme che ha buttato dentro di me. E eu fiquei complicada. E io sono diventata complicata. Que negócio Per me é la esse? situazione era complicata. Que é isso, escritura? Onde é que tem E isso? dicevo, cosa vuol dire scrittura? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Que é isso, escritura? Cos'è questo? Cosa vuol dire scrittura? Que eu na igreja dos fanáticos. Cos'è la chiesa dei fanatici? Porque era o total oposto de toda a minha prática. Perché era esattamente il contrario della pratica che facevo. Mas a voz do Senhor, Ma la voce del diz Signore, o Salmo 29, dice questo nel Salmo 29, faz tremer até o deserto. fa tremare anche il deserto. Aleluia por isso. Não é? Alleluia per questo. E eu fiquei com aquela frase. E io sono rimasta con quella frase. Entendeu por quê? Quando eu entrei numa igreja evangélica, Capisci perché quando sono entrata in una chiesa evangelica, essa frase, quando repetiram, questa frase, quando hanno continuato a ripeterla, foi como um murro que eu è recebi. stato come un pugno. E eu me lembro que eu comecei a perguntar para as pessoas: escuta, quem é o guia que se chama Caminho, Verdade e Vida? E mi ricordo che ho domandato alle persone, scusate, qual è la guida che si chiama Via Verità e Vita in mezzo E a voi? ninguém sabia quem era. E nessuno sapeva chi era. Alguém me disse: tem um terreiro ali chamado Caminheiros da Verdade. Qualcuno mi ha detto, guarda, c'è un centro di spiritismo là che si chiama la Via della Verità. Mas eu não quero, eu quero Caminho, Verdade e Vida. Io ho detto, Quero no, os ma io sto três. cercando il Via Verità e Vita. Olha a Questi semente tre. de Deus como trabalha. Guarda il seme di Dio come lavora. E eu disse: isso é uma charada que que esse espírito falou comigo. Io ho detto, questo spirito mi ha preso in giro. E eu pensei literalmente: E ho pensato letteralmente, eu vou matar essa charada. allora io voglio capirla. E quando eu encontrar o guia que se chama O Caminho, a Verdade e a Vida, Quando troverò quella guida che si chiama Via Verità e Vita, no terreiro que ele tiver, eu vou estar. in qualsiasi centro di Magianera dove si trova, io voglio andare lì. Era o meu mundo. Perché quello era il mio mondo. Mas nota como Deus trabalha. Ma guardate come Dio lavora. Eu me lembrei na ocasião Mi sono ricordata nell'occasione que um dia de farra à noite, che un giorno, proprio alla sera, dove c'era tanta confusione, eu entrei num lugar pequeno. sono entrata in un posto molto piccolo Tinha um grupo de pessoas gritando. e c'era un gruppetto di persone che gridavano. Eu achei que estava todo mundo louco. E io ho pensato che erano tutti pazzi. Eram os crentes pentecostais. Quelli erano i credenti stavano pentecostali orando. che stavano pregando. E eu me pus no meio deles. E mi ricordo che mi ero messa un po' Comecei a vicino a gritar, loro "Ah!" e sono andata là e ho cominciato a fare Na minha terra, nella mia terra. quando alguém faz isso, Quando qualcuno fa questo, independente se é homem ou mulher, indipendentemente se è un maschio o una tem femmina, uns figurões lá, in uns genere armários, ci sono degli que armadi, te agarra pelo braço, dei outros buttafuori agarram pelo che ti cabelo, prendono dal te braccio dá o per i chutinho, capelli e te põe lá e ti fora. danno un po' un calcio e ti buttano fuori. E naquela noite aconteceu uma coisa estranha E comigo. quella sera invece è successo qualcosa di strano con me. O pastor daquela igreja sai. Il pastore di quella chiesa è uscito E quando eu vou sair correndo, e quando sto per correre, me agarrou pelo braço. lui mi ha preso per le braccia, Mas não me machucou. ma non mi ha fatto male. Ele disse: filha, Lui mi ha detto, figlia, por que você não fica e assiste a reunião? perché non rimani e assisti a questa riunione con Eu noi? pensei, não me bateu. Io ho detto, "Ah, non mi ha E eu estava picchiato." anarquizando a reunião Io deles. stavo facendo caos nella loro riunione. Olhei assim, ó. Ho guardato. E sabe aquelas igrejas evangélicas antigamente? Sapete quelle chiese evangeliche di una volta? Eu vi num quadrinho ali escrito: Avevo visto un piccolo quadretto dove c'era eu scritto, sou o caminho, a verdade e a io vida. sono la via, la verità e la vita. O semeador saiu a semear. Il seminatore è uscito per E ele é seminare. bom de trabalho. E lui sa Aleluia. lavorare.
Então eu pensei no momento. Allora ho pensato in quel momento, Eu vou lá perguntar a eles. devo andare a domandargli Qual guia é o caminho, a verdade e a vida? qual è la guida che si chiama Via Verità e E Vita. quando eu achar esse guia, E quando troverò questa guida, eu me achei também. anch'io mi troverò. Me preparei toda. Allora mi sono preparata. Bem, preparei toda em termos de escola de samba do Rio de Janeiro. Sto dicendo mi sono preparata, nel senso che mi sono vestita un po' come da scuola di samba a Rio de Janeiro. Pus um vestido mais ou menos do comprimento desse blazer que eu estou Ho messo usando questo hoje. vestito più o meno all'altura della mia giacca. Umas argolas, um salto. Ho messo dei tacchi a spillo, un po' di orecchini. Eu achei que fosse igual um clube. Pensavo sarà un po' come un club. E eu gostava de chamar a atenção. Mi piaceva molto chiamare l'attenzione. Entrei naquele lugar e sentei. Allora sono entrata in quel posto e mi sono seduta. E o semeador estava semeando. E il seminatore stava seminando. Quando eu sentava no geral, os olhares. Quando mi sedevo, gli sguardi erano un po' così. Mas naquele dia ninguém olhou para as minhas pernas. Ma quel giorno nessuno ha guardato le mie Sabe o que eu gambe. pensei na hora? Sapete cosa ho pensato in quel momento? Pensei, os homens daqui morreram. Ho detto gli uomini qua sono morti. Não gostam mais de olhar pernas. Non gli piace più le gambe. Cruzei para um lado. Allora ho incrociato da una parte Pensei, ah, devem ser gay. e poi ho pensato no, sono gay. Mas o semeador estava ali. Ma il seminatore era lì E aqueles homens estavam cheios de Deus. e quegli uomini erano pieni di Dio E eles estavam orando. e stavano pregando. E eu me senti estranha. E ho incominciato a sentirmi strana. À medida que eles chamavam, falavam aqueles idiomas, gritavam aqueles nomes, Mentre loro parlavano in altre lingue, gridavano dei nomi, eu fui me sentindo nua. ho Tava incominciato a sentirmi nuda. Ero quasi nuda, ma ho incominciato a sentirmi Mas um nuda. vento gelado começou a entrar por dentro Ho, da ho minha iniziato a blusinha. sentire questo vento freddo che entrava dentro la mia piccola Quando o homem pega o livrão maglietta. preto. E a un certo punto un uomo prende questo libro nero. Para mim era um livrão preto. Per me la Bibbia era un libro nero. E ele abre e disse: Vamos ler a palavra para E nossa lui meditação. apre e dice, adesso leggeremo la parola. E foi nessa hora que ele leu João 14:6. Ed è stato in quel momento che lui ha letto Giovanni 14,6. E disse Jesus: E Gesù disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. io sono la via, la verità e la vita. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nessuno viene al Padre se no attraverso di me. E eu pensei, esse homem Io ho detto, è lui. que está lendo esse livrão preto, Questo uomo che legge il libro nero. está dizendo a mesma palavra que o guia falou comigo. Sta ripetendo la parola di quella guida. E meus irmãos, a semente é muito E boa mesmo. fratelli, il seme è veramente buono. Eu queria que me arrumassem um lençol para cobrir até a cabeça. Io volevo un lenzuolo, volevo Che coprirmi anche vergogna di in stare lì testa. con quella D'un roupa tratto indecente. avevo vergogna di avere quel vestito E ele indecente. começa a pregar a E ha palavra. incominciato a predicare la parola. E essa palavra é fiel. E quella parola è fedele. É como espada de dois È come una gumes. spada a doppio taglio. Eu não conseguia parar de chorar, Non Era riuscivo a tentando smettere, segurar a roupa e non riuscivo a chorando. smettere di piangere mentre trattenevo i vestiti. Eu sou o caminho, a verdade. e a vida. Io sono la via, la verità e la vita. Agora eu sabia que Jesus tinha se comunicado comigo várias vezes. Allora, sapevo che Gesù si era comunicato con me varie volte E nunca mais eu esqueci daquela noite. e non mi sono mai dimenticata di quella sera. Porque aquele homem expôs a minha vida ali, na frente de todo Perché mundo. quell'uomo ha esposto la mia vita davanti a tutti. E Satanás entrou também. Però anche Satana è entrato O lì. ladrão de sementes entrou na igreja. Il ladro di seme è entrato quel giorno nella E ele chiesa. falava na minha mente, ô ridícula, não tá vendo que o circo foi armado por causa de você? E lui mi diceva nella mia mente, oh ridicola, non sai che questo circo è stato armato solo perché sei qua? Isso tudo aqui é uma rede para prender você. Tutto questo è organizzato per tenerti Vai qui. deixar alguém expor você dessa maneira? Tu permetterai che le persone ti espongono in questo modo? Porque nota que a palavra de Deus esquadrinha, ela desnuda Perché o homem. guardate che la parola di Dio proprio denuda l'uomo. E eu fui embora. Sono andata via,
Falei, é verdade, esse homem tinha que contar a minha vida ali de E ho detto, cima. è vero, ma perché quell'uomo ha raccontato la mia vita proprio dal Porque nota que a pulpito? pregação da palavra faz isso. Perché la predicazione della parola fa così. Parece que o pregador está falando todas as suas coisas íntimas. Sembra che il predicatore sta parlando di te, delle tue cose intime. Mas é porque Deus conhece Ma è você. perché Dio ti conosce. Deus quer falar é com você. Dio vuole parlarti. Não é com o vizinho que está aí do Non è che lado. vuole parlare al tuo vicino. E essa semente ficou na minha mente. E questo seme è rimasto nella Para mia onde mente. eu ia? Dovunque andavo. Aquela frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quella frase, io sono la via, la verità e la vita. Eu queria apagar aquilo da minha mente, não conseguia. Volevo cancellare quella frase dalla mia mente, ma non 8 riuscivo. dias depois eu voltei naquele lugar. Dopo 8 giorni sono tornata in quel Sabe aquele posto. conflito das vozes? Sapete il fica, não conflitto vai, não delle vai, voci vai, não vai. che uno inizia a dire vai, non andare, diavolo vai, è non ladrão. andare. O Il diavolo diavolo è è ladro, ladrão. è ladro. Ele rouba de você a vontade de estar na casa de Lui Deus. ruba da te la voglia di stare nella Rouba casa do di Dio. homem, titubeou antes o prazer da casa de Deus. Lui ruba dall'uomo il piacere della casa di Dio. Mas a Bíblia diz que nós vencemos o maligno Ma la Bibbia dice che noi abbiamo vinto il pelo maligno testemunho da palavra attraverso la testimonianza della sangue parola, di Gesù. per il sangue di Gesù. e resistindo ao diabo. E resistiamo al diavolo. Eu voltei 8 dias depois, Sono tornata 8 giorni outro dopo, domingo. un'altra domenica. Não voltei como no primeiro. Non sono tornata vestita Pensei come ero ali, andata la as prima pessoas não volta. estão nem aí para a perna, para mini Io ho detto, saia. wow, in quel posto non ne frega niente, né delle gambe, né delle minigonne. Já fui devagar. Allora ho cominciato a entrare piano Olha o piano. semeador como trabalha. Guarda come lavora il seminatore. Já pus uma sainha mais ou menos por aqui. Ho allungato un po' la gonna, adesso era qua. E o semeador estava naquele E lugar. il seminatore era lì. E ele leu naquela noite. E lui ha letto quella sera. Deuteronômio 31, versículo 6. Deuteronomio 31:6. Vê que hoje te proponho Ecco che oggi a vida e o a metto morte. davanti a te la A vita bênção e e la a maldição. morte, la benedizione e la maledizione. E eu pensei, todas as vezes que eu entro aqui, esse homem só fala comigo. E io ho detto tutte le volte che entro in questo posto, Eu questo cheguei a tipo pensar, parla esse a homem é me. bruxo. Allora ho detto, questo è uno E stregone da maior e hierarquia. devi essere di una gerarchia di quelle Eu disse, eu alte. nunca vi um negócio E desse. O dicevo, homem non fala ho mai tudo. visto, questo uomo dice tutto di O me. homem descobre coisas que estão aqui dentro. Ha detto, scopri le cose che sono dentro Como é di que ele me. sabe quem eu Come sou? fa a sapere chi sono? Que maravilhoso é esse Deus. Che meraviglioso è Dio. Ele sabe quem é você. Lui sa chi sei. Ele sabe o que você está pensando agora. Lui sa ciò che stai pensando adesso. Ao melhor, eu quero te dizer, cuidado com os pensamentos. E voglio dirti anche un'altra cosa, attenti a ciò che pensate, Porque Deus escuta tudo. Hein? perché Dio ascolta tutto E é maravilhoso. e Lui è meraviglioso. O homem lê e diz, eu hoje te proponho. L'uomo legge e vedi che Dio dice io metto davanti a Olha a te. semente excelente de Deus. Guarda il seme eccellente di Dio. E eu chorava quando eu vi E aquilo. piangevo. Pensava, por que eu choro? Por que essas palavras me fazem E chorar? dicevo perché piango e perché queste parole mi fanno piangere. E Satanás novamente está ali. E Satana sta là di nuovo. Você viu o que nós lemos sobre a semente? Avete visto ciò che abbiamo letto sul E seme? Satanás rouba do coração do Satana homem, ruba dal cuore dell'uomo, dos que estão à beira do caminho. di coloro che sono vicino alla strada, non nella strada. E Satanás quase me roubou. E là Satana mi ha quasi rubato. Mas aquela igreja, ela tinha algo diferente. Però in quella chiesa loro avevano qualcosa di diverso. Eu sinto cada vez que entro nessa igreja aqui também. Io sento la stessa cosa quando entro in questa chiesa. Há uma nuvem de glória sobre a C'è igreja. una nube di gloria sulla chiesa. Há um povo que tem uma maneira diferente de servir e cultuar a Deus. C'è un popolo che ha un modo diverso di servire e di rendere culto a Dio. No mundo espiritual se sente Si a sente questo. oração da igreja. Nel mondo spirituale noi sentiamo la preghiera della chiesa. Aleluia por isso. Alleluia per questo. Bendito é Deus que tem crentes de oração E na igreja. benedetto sia Dio che ha dei credenti che pregano ancora. E aquela igreja tinha orado por mim. Allora, quella chiesa in primo luogo aveva pregato per me. Quanto tempo você tem orado pelos perdidos? Quanto tempo passi pregando per le persone che sono perdute? Você jejuou algum
jejuou um dia esse mês pelos perdidos? Hai digiunato almeno un giorno questo mese per coloro che sono perduti? Aquele grupo jejuou por mim, Quel gruppo ha digiunato per me, porque o Espírito Santo revelou a eles. perché lo Spirito Santo gli ha parlato. Por isso ele dizia tantas coisas da minha Per vida. questo che lui mi diceva così tante cose. E eu não pude resistir. E io non ho potuto resistere. Quando aquele homem disse, jovem Deus, Quando quell'uomo ha detto, giovane tem Dio uma obra a fazer com a tua vida. ha un'opera con la tua vita, Eu farà já tinha qualcosa con la ouvido tua essa vita. palavra numa revelação. Avevo sentito già questa parola in una E eu rivelazione já tinha dito, eu não quero saber de obra nenhuma. e dicevo, non voglio sapere di nessun'opera. Para mim, obra era trabalhar com o pedreiro. Per me opera era lavorare come un operaio da cantiere. Obra o quê? Eu vou trabalhar em Ho obra. detto, io non posso lavorare in un cantiere. Mas nota como a semente é Ma boa. guardate come il seme è buono. 44 anos depois que ele falou. 44 anni dopo che lui ha detto Veja a questo, grande obra que ele tem feito. guardate la grande opera che lui ha fatto. E foi naquela noite que eu fui vencida pela Ed è palavra. stata quella sera che sono stata vinta dalla Fui parola. vencida por aquela semente. Sono stata vinta dal seme. Satanás ainda me disse: Satana mi bate, diceva, bate. eh, E eu quis agredir uma menina. picchia. Eu quis agredir e allora uma io menina. quella sera volevo aggredire una ragazza. E eu pensei, eu vou derrubar ela do meu caminho. E io ho pensato, io la butterò fuori dalla mia strada. Porque quando eu estou saindo daquele lugar, Perché quando uscivo da quel posto, o Espírito Santo se pôs na minha frente. lo Spirito Santo si è messo A davanti a me. menina se pôs assim, ó. La ragazza mentre uscivo si è messa così sulla porta E eu pensei, o diabo me disse, derruba ela, passa e il por diavolo cima. mi continuava a dire buttala giù, Mas eu vou te dar uma notícia. ma ti darò una notizia. Os crentes cheios do Espírito I Santo credenti pieni dello Spirito Santo são indestrutíveis. sono indistruttibili. Aleluia! Alleluia. Power! Poder! Potenza É uma força inexplicável. è una forza che noi non riusciamo a spiegare. Ela falava no idioma. Lei parlava in un idioma E com o olho fechado eu pensei, vai ser mole. e aveva anche gli occhi chiusi e ho detto sarà facile. Arrumei a mão para dar na cara dela. Allora ho chiuso il mio pugno e ero pronta a dargli un pugno in faccia. Assim foi que ele me encontrou. È così che lui mi ha trovato. Só que quando eu levantei a mão, Solo che quando ho alzato la mia mano verso di eu lei, queria bater no nariz. volevo prendere il suo naso. Nem perto chegava. La mia mano non riusciva ad arrivare neanche vicino. Tinha um muro de força entre mim e C'era ela. un muro di forza tra me e lei. Eu desconfio que um anjão daqueles guerreiros bem alto estava ali. Io penso che là c'era un angelo di quelli guerrieri alti Olhando para mim e fazendo assim, coitadinha. che mi guardava e mi diceva poveretta. Eu tentei bater nela. Ho cercato di picchiarla. Tentei dar-lhe um chute. Ho cercato di dargli un Meu calcio. pé nem chegava perto Ma il mio dela. piede non arrivava vicino a lei. Porque o Senhor é um muro em redor do seu povo. Perché il Signore è come delle mura attorno al suo popolo. Quando aquele homem disse, jovem você, Quando quell'uomo ha detto giovane, te, não era ele, era o Senhor Jesus. non era lui, era il Signore Gesù. E ele diz, jovem Satanás E lui ha detto giovane, Satana tem dominado toda a sua vida. ha dominato la tua vita. Hoje Deus te trouxe Oggi Dio ti ha portato para tomar uma decisão. per prendere una decisione. E eu olhei para aquelas pessoas. Allora ho guardato quelle persone, Eles estavam orando, stavano pregando, orando. pregando. Oração Preghiera. é a chave da salvação. La preghiera è la chiave della salvezza. Jesus fez a sua parte total. Gesù ha fatto tutta la sua Nos parte comissionou para esse exército e ci ha mandato come un esercito. que só pode caminhar de joelho. Un esercito che cammina in Aquele ginocchio. grupo orou por mim, Quel gruppo ha pregato per me. jejuou por mim, Quel gruppo ha digiunato per me. até que naquele dia eu levantei minha mão, Finché in quel giorno ho alzato la mia mano. cansada e oprimida, Ero stanca e oppressa e Jesus completou a obra. e Gesù ha completato l'opera. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Non sono stata mai più la stessa persona. Fica de pé só um instante. Alziamoci un attimo.
nunca mais, desde que ouvi a palavra, Mai più, dopo che ho sentito la parola, consegui ser a mesma pessoa. sono riuscita ad essere la stessa persona. Esta palavra tem clareado as minhas trevas. Questa parola ha portato luce nelle mie tenebre Tem alongado os meus dias. e ha allungato i miei giorni. Tem me ensinado a amar a um só Deus. Questa parola mi ha insegnato ad amare un Dio unico Nunca mais servi a outros deuses. e io mai più ho servito ad altri dei. E a cada dia eu tenho pedido a esse Jesus. E ogni giorno ho chiesto a questo Gesù: Eu quero ser uma terra boa. voglio essere un buon terreno. Eu quero ser aquele que produz frutos. Voglio essere quella persona che produce frutti. Centenas, milhares de vezes Voglio- Deus tem falado comigo. Centinaia, migliaia di volte Dio mi ha parlato E Ele nunca tem me desamparado. e non mi ha mai lasciato sola. Não vou dizer a você que tem sido fácil andar nesse caminho. Non voglio dirti che sia facile andare su questa strada, Nesse caminho aqui a gente não pode se vingar imediatamente. perché in questa strada non possiamo vendicarci subito. Quantas mil vezes Satanás já me disse: se você quiser, eu mato tal pessoa. Quante volte ho sentito Satana che mi diceva: se tu vuoi io uccido quella persona per te. E eu digo: quem tem que dar a última palavra sobre a morte é quem tem a chave dela, E não é io você. dico: chi devi dare l'ultima parola sulla morte? Chi ha le chiavi della morte, non sei tu. Quantas vezes Satanás tenta ainda falar no meu coração? Quante volte Satana cerca di parlare ancora nel mio cuore? Ah, não vai para a igreja, você está cansada, Ah, sei stanca, non andare in você chiesa está passando mal. oggi. Non stai bene oggi, Mas eu quero ser uma terra boa para Deus. ma io voglio essere un buon terreno per Dio. Eu quero que Deus me encontre no lugar onde Ele estabeleceu para eu estar. Voglio che Dio mi incontri nel luogo dove ha stabilito che devo stare. Nós somos líderes, Siamo dei leaders apaixonados innamorati e que recebemos a melhor semente do mundo. che riceviamo il seme migliore del mondo. Cada vez que Ele joga semente, Ele está limpando essa terra que somos nós. Ogni volta che lui butta il seme sta pulendo questa terra che siamo noi. Paulo disse: aquele que dá semente ao que semeia. Paolo dice: colui che dà il seme è colui che É semina. Ele que faz todas as coisas. Lui fa tutte le cose. Nós somos participantes, cooperadores Noi siamo cooperatori di em Dio Cristo Jesus, in o Cristo Senhor. Gesù. Muito em breve. Velocemente, brevemente. É a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Questa è la parola che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore. Guarde, meu irmão, minha irmã. Ha detto a fratelli e sorelle: Jesus vai visitar Itália. Gesù visiterà l'Italia. Aleluia! Jesus vai visitar Gesù Itália. visiterà l'Italia. Prepare o caminho para Ele. Prepara la strada per lui. Prepara a terra Prepara il tuo terreno sulla para que Ele strada. possa, através de você, Perché lui possa attraverso di te semear toda esta nação. seminare in tutta la nazione. E eu quero orar por pessoas nesta E manhã. voglio pregare con voi questa mattina. Feche os seus olhos um instante. Chiudete i vostri occhi un Curva a attimo. sua cabeça só um instante. Piegate le vostre teste un attimo. Algumas pessoas são como a semente que cai na beira do caminho. Alcune persone sono come quel seme che non cade nella strada ma vicino alla E strada. elas estão aqui nesta manhã. E loro sono qua questa mattina. Outros são terreno pedregoso. Altri sono dei terreni E rocciosi eles estão aqui nesta manhã. e sono qua questa mattina. Outros Altri são os que recebem com alegria, mas não têm raiz. sono coloro che ricevono con gioia ma non hanno radici. Sem raiz você não fica. Senza una radice tu non rimarrai. Quando chegam as preocupações, o engano, as Quando lutas. arrivano le lotte, le preoccupazioni, Você viu que Jesus está falando que Satanás trabalha Gesù e ha detto che rouba. Satana sta lavorando per rubare E tudo que Deus disse se torna nada para e tutto ciò che Dio dice diventa a niente. resposta que nós damos à La palavra. risposta che noi diamo alla parola. Meu irmão, que resposta você tem dado a essa palavra? Fratelli, che risposta state dando voi Deus a nos questa colocou parola? em lugar de honra. Dio ci ha messo in un posto Deus d'onore. nos fez um chamado de glória. Dio ci ha chiamati con una chiamata gloriosa. O que é que nós temos feito com a semente? Cos'è che stiamo facendo con il seme? Quantos frutos nós temos dado? Quanti frutti stiamo portando?
Sabe que às vezes eu me olho e eu sinto tanta vergonha A volte mi guardo e sento vergogna por tudo que Jesus fez. per tutto ciò che ha fatto Gesù. Jesus rompeu todos os limites por amor de mim. Gesù ha rotto tutti i limiti per amore Como é o seu mio. testemunho? Com'è la tua Você testimonianza? nota que nós éramos alcoólatras, viciados, Eravamo alcolizzati, viziati, vivíamos em prostituição ci prostituivamo e Jesus lançou sobre nós uma e semente. Gesù ha buttato su di noi un seme. Sabe por que ele fez isso? Sapete perché ha fatto questo? Por amor. Per amore. E como é que nós podemos responder a ele? E come possiamo rispondere a Lui? Amando a sua palavra, Amando la sua nos parola, apresentando como obreiros aprovados, presentandoci come operai approvati, que não tem de que se envergonhar, che non hanno niente da cui que vergognarsi, o mundo possa olhar para nós che il mondo possa e guardarci dizer: eu quero ser crente igual a você, e dire voglio essere un credente come te, eu quero ser um crente igual a você. voglio essere un credente come te. Mas o Deus que conhece tudo Ma il Dio che conosce tutto sabe que até aqui os frutos não foram muito agradáveis. sa che fino a qua i frutti non sono stati così E gradevoli. novamente essa longanimidade E ancora una volta la sua longanimità nos propicia esse encontro. ci ha organizzato questo incontro E ele se propõe e lui si propone a restaurar a nossa terra. come un restauratore, vuole restaurare la nostra E terra. se nessa manhã você sente E se questa mattina tu senti que precisa renovar uma aliança, che devi rinnovare il tuo patto para que você possa estender essa semente por milhares, perché tu possa portare questo seme a migliaia, sai do seu lugar e vem aqui à frente. allora esci dal tuo posto e vieni qua davanti. Esse é um tempo em que muito desânimo está no coração dos crentes. Questo è un tempo dove molti sono scoraggiati. Muito pouco se ora nesse tempo. Poche persone stanno pregando davvero in questo tempo. Sai do seu lugar e vem até aqui. Esci dal tuo posto e vieni qua. Vem até aqui à frente. Eu quero orar por você. Io voglio pregare con te. A igreja está orando. La Chiesa sta pregando. Nós somos a terra de Deus. Noi siamo il terreno di Dio. Ele quer mudar essa Lui história vuole hoje. cambiare questa storia oggi. Deus abençoe esses queridos. Sai do seu Dio lugar. possa Eu quero orar. benedire. Puoi uscire dal tuo posto. O semeador saiu a semear. Il seminatore è uscito per seminare. Eu quero orar por você. Voglio pregare con te. Não tenha vergonha de vir, não. Non abbiate vergogna di venire. É uma reunião familiar. È una riunione di famiglia questa. Pai de família está se comunicando. E il papà della famiglia si sta comunicando. Eu e você não somos uma surpresa para o nosso Noi Criador. non siamo una sorpresa per il creatore. Fala com ele agora no seu Parla coração. con lui adesso nel tuo Fala com cuore. ele, pede a ele. Chiedi a lui. Diga para ele que você não tem conseguido dar frutos. Di Signore non sto portando frutto. Diga a Deus, eu quero pelo menos 30. Dio voglio almeno 30 frutti. Também o Senhor pode me dar 60. Forse tu mi puoi dare anche 60. E 100 seria uma benção. E 100 sarebbe una Quanto benedizione. tempo você recebeu a semente? Da quanto tempo hai ricevuto questo seme? Que frutos você tem dado? E qual è il frutto che stai portando? Feche os seus olhos. A Chiudi i igreja, tuoi está, occhi. La Chiesa pregherà. a igreja está orando. La Chiesa sta pregando. E eu quero orar ao meu Deus nessa hora. Voglio pregare al mio Dio questa Eu mattina. quero dobrar os meus joelhos diante Voglio do meu Deus nessa hora. Piegare le mie ginocchia davanti al mio Dio in questo momento. Se você quiser dobrar o joelho também, não tem Se tu vergonha vuoi de fare lo chorar, não. stesso, non avere paura di piangere. Dobra o seu joelho. Piega le tue ginocchia. É uma manhã de meditação È na una palavra. mattina di meditazione della parola. 4 tipos de terra. 4 tipi di terreno. Querido Jesus de Nazaré, Caro Gesù, autor e consumador da nossa fé, autore, consumatore della nostra quando fede. nossos joelhos se dobram, Quando le nostre ginocchia si piegano, é porque entendemos è perché abbiamo capito o teu ensinamento. quello che tu ci hai insegnato. O Senhor falou para multidões, Tu hai parlato a delle moltitudini, mas aquele grupo pequeno teve o privilégio ma quel piccolo gruppo ha avuto il de privilegio receber o profundo da tua palavra. di ricevere il profumo della tua O parola. mundo
todo hoje está recebendo o Evangelho. Tutto il mondo sta ricevendo il Mas esse Vangelo. grupo pequeno nesta manhã Ma c'è un gruppo piccolo questa mattina recebe uma porção especial de che palavra. ricevi una porzione speciale O della Senhor parola. conhece cada coração. Tu conosci ogni cuore. Esta é a terra. Questa è la terra. Muda a nossa característica. Cambia le nostre Nos caratteristiche. transforma em uma terra boa. Trasformaci in una buona Ara com terra. o poder do Espírito Santo. Una terra con... Limpa, Senhor, essa Signore, terra. pulisci la terra con la Oh, potenza e dello o Spirito Senhor Santo. é o Criador dos céus e da Tu terra. sei il creatore dei cieli e della O Senhor terra. nos criou. Tu ci hai O creati. Senhor nos comissionou. Tu ci hai dato questa Oh, commissione. perdoa-nos esta manhã. Perdonaci questa mattina. Aumenta a nossa fé. Signore, aumenta la nostra Nos ensina a fede. dar frutos para a vida Insegnaci a eterna. portare frutti per la vita 30, eterna. 60 e 100. 30, 60 e 100. Nós queremos pelo menos isso. Vogliamo almeno O questo. Senhor pode fazer muito mais do que pedimos. Tu puoi fare di più di quanto noi Levanta o domandiamo. nosso ânimo. Alza il nostro Quantas animo. pessoas desalentadas, desanimadas Quante na persone fé. sono scoraggiate nella fede. Quantas pessoas têm comido a boa semente. Quante persone hanno mangiato il buon Mas seme, os cuidados, as raivas desse mundo. ma la cura e As le rabbie di riquezas, questo mondo, as riquezas, le ricchezze. o afã das riquezas, l'ansietà per le tem ricchezze nos tirado do centro da tua vontade. ci ha portato dal centro della tua volontà. Perdoa essa manhã. Perdonaci questa Muda mattina. essa manhã. Cambia questa mattina. Ajuda-nos, Deus Altíssimo. Aiutaci, Dio Altissimo, Porque nós estamos orando, perché noi stiamo pregando, agradecidos, grati em nome do nel Senhor nome Jesus del Cristo. Signore Gesù Cristo. Para a glória de Jesus Per la Cristo. gloria di Gesù, Nós agradecemos. noi ringraziamo. E a igreja diz amém. E la Chiesa dice E o amen. povo de Deus diz E amém. il popolo di Dio dice Que amen. Deus possa abençoar a esses queridos. Che Lui possa benedire Eu questi abençoo cari. cada um desses amados. Io benedico ognuno di E a questi minha cari. palavra é procura apresentar-te ao teu E la Deus mia parola è cerca di presentarti al tuo Dio como um obreiro aprovado, come un operaio approvato, que não tem de que se envergonhar che non ha niente da e que vergognarsi maneja bem a palavra da verdade. e che sa usare bene la parola della E verità. não se esqueçam, E non a dimenticatevi, palavra que Deus manda la parola che Dio manda é que Jesus vai visitar Itália. è che Gesù visiterà Ele l'Italia. visitará essa Lui nação visiterà breve. questa nazione molto Oh, in breve, glória, molto in glórias a breve. Deus. Preparai o caminho do Preparate Senhor. la strada del Signore. Prepara a terra para o Senhor. Prepara il terreno. Prepara. Prepara. Porque grande é a glória que Ele vai derramar. Perché grande è la gloria che Lui aleluia, verserà. aleluia. Grande è la sua gloria. Dobre os seus joelhos em oração. Oh, piega le tue ginocchia in Não preghiera. hesite em limpar aquilo que não glorifica a Deus da sua vida. Cerca di pulire tutto quello che non glorifica Dio nella tua vita. Non resistere. Porque Deus vai visitar Itália. Perché Dio visiterà l'Italia. E Ele precisa um lugar de E hospedagem. Lui ha bisogno di essere ospitato Aqui dentro. dentro di te. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém.